Um homem japonês vestido de pijama colorido acorda em um quarto branco e vazio, sem portas, janelas ou tetos visível. Ao se aproximar da parede, encontra uma protuberância em forma de membro masculino. Curioso, pressiona a ponta, fazendo centenas de anjinhos rirem e surgirem do chão e das paredes, desaparecendo logo depois, deixando para trás vários botões espalhados. Assustado, o homem grita por ajuda, mas sem resposta. Ele começa a apertar os botões, que liberam objetos aleatórios, de escovas de dentes a grandes vasos. Descobre que pressionar o mesmo botão gera o mesmo item, acumulando uma variedade de objetos, incluindo uma pilha de hashis. Sua curiosidade vira frustração quando um carrinho acerta suas pernas, e outro botão gera uma bunda que solta gases em seu rosto. Horas depois, faminto, ele aperta um botão e recebe sushi, mas sem molho de soja. Irritado com a falta de resposta dos captadores, ele acumula sushi, mas só consegue o molho depois de terminar de comer. Furioso, empurra a garrafa para longe e ganha um par de óculos 3D. Ao usá-los, vê um anjinho apontando para um botão. Esperançoso, pressiona-o, mas ativa apenas uma contagem regressiva que culmina com uma bunda gigante soltando um pum sobre ele. Mais tarde, entretido com mangás, tenta pegar o volume 6, mas só consegue o sétimo, oitavo e nono. Frustrado, continua apertando botões até que um deles revela uma porta oculta. Ele comemora, mas, na empolgação, esquece qual botão abriu a saída. O homem, determinado a abrir a porta, aperta um botão aleatório e vê um homem de uma tribo africana correr de uma parede a outra. O próximo faz água cair sobre sua cabeça. Na terceira tentativa, acerta o botão certo, mas a porta se fecha bem na sua frente antes que ele consiga atravessar. Após falhar novamente, percebe que a porta só fica aberta enquanto o botão do membro está pressionado. Ele tenta estratégias, pressioná-lo com o pé em posição de corredor, usar o mata-moscas para alcançar de longe, puxá-lo com uma corda de pular e até direcionar o ar, nada funciona. Decide que precisa manter o botão pressionado de forma contínua. Coloca um vaso enorme sobre ele, mas o botão se solta. Conclui que o vaso precisa estar mais pesado. Tenta enchê-lo com água, mas não consegue direcioná-la. Sempre cai nele. Enche o vaso com sushi, mas fica pesado demais para carregar. Usando o hashis, retira o excesso de sushi até conseguir levantar o vaso e levá-lo até os botões. No entanto, ele esquece qual botão abre a porta. Ao testar um deles, o homem da tribo aparece novamente e acidentalmente esbarra no vaso, quebrando-o. O homem surta, gritando descontroladamente, mas acaba, por acaso, apertando o botão certo. Desesperado, tenta cobri-lo com sushi, mas o botão reaparece entre o arroz. Tenta fita adesiva, depois uma placa de aço, mas nada mantém o botão pressionado. Exausto e dolorido após repetidas pancadas da porta, toma analgésicos e cochila. Ao acordar, decide escovar os dentes. Pressiona um botão para pegar água, mas erra e uma corda cai do teto. O humor do homem melhora instantaneamente ao ter uma nova ideia. Ele abre a porta e usa a corda para balançar até o outro lado antes que ela se feche. O plano funciona, mas ao tentar abrir a porta escondida atrás da parede falsa, ele descobre que está trancada. Frustrado, retorna para o quarto, conseguindo passar por pouco antes da porta se fechar, mas ainda leva uma pancada na saída. Irritado, chuta a parede e acidentalmente ativa um botão que revela uma chave flutuante no meio da sala. Assim como a porta, a chave desaparece quando o botão deixa de ser pressionado. Agora ele precisa encontrar o botão certo novamente, já que se distraiu e o perdeu. Observando onde seu pé havia batido, tenta um botão e um cachorro sai da parede, latindo para ele. O mesmo acontece com o próximo, mas na terceira tentativa acerta o botão certo. Para garantir que não o perca novamente, mantém a mão apontando para ele enquanto busca um pedaço de sushi para marcar o local. Porém, ao apertar novamente, o cachorro aparece de novo. Rapidamente, encontra o botão certo e prossegue com o plano. Faz a corda cair do teto e balança nela para tentar alcançar os botões e manter a chave visível, mas não é o suficiente. No chão, vê um desentupidor que havia saído de um dos botões e tem uma ideia: usá-lo para se impulsionar enquanto balança na corda. Após uma tentativa fracassada, o plano funciona. Ele combina o impulso da corda com o desentupidor para pressionar o botão, pegar a chave e correr até a porta antes que se feche. Insere a chave rapidamente, mas ao tentar abrir, encontra outro obstáculo: uma fechadura na parte superior que exige uma combinação de 3 números. Frustrado, corre de volta para o quarto, levando outra pancada na porta. Com raiva, joga o desentupidor contra a parede, ativando o botão que libera novamente o
o homem da tribo africana. Ao vê-lo passar, percebe que há 3 números pintados em sua testa, a combinação que precisa. Ele repete o processo, balança na corda, impulsiona-se com um desentupidor e insere um número de cada vez. Na terceira tentativa, permanece junto à porta, que está emperrada e precisa de força extra para abrir. Quando finalmente consegue, uma parte da parede atrás dele se fecha, deixando-o preso em um espaço apertado, incapaz de abrir totalmente a porta. Devastado, o homem senta-se no chão e começa a chorar, lembrando-se da diversão que teve com os objetos que saíram dos botões. Preso no pequeno espaço, o homem reflete sobre sua situação. Ele percebe que, apesar de estar confinado antes, ao menos tinha espaço para se mover e se divertir. Agora entende que não valorizou o que tinha enquanto podia. De repente, uma brisa suave toca ao seu rosto. Curioso, ele examina a parede à esquerda e descobre uma rachadura sutil, indicando que não é sólida. Sem perder tempo, empurra o painel com força até abri-lo, revelando uma passagem oculta. Ele corre, atravessando um novo caminho até chegar ao corredor misterioso, flutuando em meio a uma escuridão profunda. A corrida parece interminável, e quando finalmente encontra uma saída, está visivelmente mudado. Seu cabelo está mais longo e as cores vibrantes do pijama desbotaram. O novo quarto onde entra é tão vazio quanto o anterior, e a porta se fecha automaticamente atrás dele. No entanto, desta vez não há anjinhos infantis, mas sim versões adultas, que também desaparecem nas paredes, deixando apenas seus membros visíveis para serem usados como botões. Esta nova etapa é chamada de prática. Enquanto isso, no México, uma família vive seus próprios desafios. Antônio, um garoto tímido, está preocupado com o comportamento estranho de seu pai, o lutador conhecido como Escargot Man, que anda mais silencioso e pensativo do que o normal. Sua mãe acredita que a causa seja o próximo adversário, muito mais jovem e ágil. No entanto, o avô de Antônio afirma com convicção que a experiência supera a juventude. Escargot Man é buscado por sua filha, Karen, que o leva de caminhonete até o ginásio de luta livre. Lá, ele se prepara para o combate, troca de roupa, realiza alongamentos e faz uma prece fervorosa à Virgem, buscando força e concentração. Na escola, Antônio enfrenta seus próprios desafios. Ele é alvo de provocações por apoiar o pai na luta. Seus colegas zombam, chamando Escargot Man de perdedor e ultrapassado. Apesar disso, Antônio permanece firme em sua admiração pelo pai. Com o horário da luta se aproximando, Karen volta à escola para buscar Antônio e o avô. Eles embarcam juntos, cheios de expectativa, rumo à arena onde Escargot Man enfrentará um de seus desafios mais difíceis. Karen deixa o local após deixar Antônio e o avô na arena. Eles conseguem encontrar alguns dos últimos assentos disponíveis, ansiosos pelo início da luta. O show começa com a entrada da dupla conhecida como Another Soft Ones, formada por Super Demo e Tequila Joy, que recebem aplausos e vaias da plateia. Em seguida, sob o nome de equipe Kiss Me a Lot, entram Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle. A energia é intensa, com gritos e aplausos ecoando pelo ginásio. Silver Eagle inicia o combate com um desempenho impressionante, mas rapidamente é sobrepujado quando Super Demo e Tequila Joy usam forças contra ele, ignorando o tradicional 1 contra 1. Somente quando Silver Eagle realiza um movimento inesperado, fazendo com que os dois oponentes colidam entre si, ele consegue escapar e finalmente passa a luta para Escargot Man. No entanto, Escargot Man também é rapidamente dominado. Quando está prestes a ser atingido com uma cadeira de metal, algo surpreendente acontece. No misterioso quarto, o homem preso aperta um dos botões formados pelos membros dos anjos adultos. Instantaneamente, Escargot Man estende magicamente o pescoço, desferindo um poderoso golpe de cabeça que nocauteia os dois adversários ao mesmo tempo, para o espanto da plateia. Curioso com o resultado, o homem continua pressionando o mesmo botão. Isso faz Escargot Man perder o controle e nocautear também Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até o sino da luta, criando uma situação caótica na arena. Confuso e sem entender o que está acontecendo, o homem decide experimentar outros botões. Um deles provoca um efeito inesperado. Durante um show de uma banda de metal em Los Angeles, o vocalista cospe fogo acidentalmente sobre o público. Outro botão faz o mágico russo falhar em um truque de desaparecimento, deixando seu assistente preso em meio ao espetáculo. O terceiro faz um homem na China começar a latir descontroladamente para seus próprios cães. Prestes a desistir, o homem nota um feixe de luz vindo de cima. Ao olhar para o alto, percebe algo que surpreende. Ao contrário das salas anteriores, esta não tem teto, e ao longe, figuras angelicais voando
ano, sugerindo que há mais além daquele confinamento. Ele decide tentar algo completamente novo dessa vez. Em vez de apertar os botões de membro, ele usará para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até a morte de um elefante. Quanto mais alto ele vai, mais complexos os efeitos se tornam. Não é mais apenas a natureza, há também a humanidade e as coisas pequenas e grandes, como uma torradeira e o pouso na lua. Quando ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem já estão crescidos, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele também pode flutuar, assim como os anjos, e usando toda a experiência adquirida no treinamento nas salas anteriores. Ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de apertar botões aleatoriamente. Quando ele termina, ele está cercado por penas em vez de paredes, e entra em um portal brilhante que o leva para a última sala. Esta tem os continentes em suas paredes e um botão de membro enorme que o homem está prestes a apertar. Esta é a fase conhecida como futuro. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!